Bem-vindos ao Sócio do Naras Encontra. Um projeto que conecta a educação, ciência e saúde para promover o bem-estar da comunidade. Oi, gente, seja bem-vindo a mais um Sócio do Naras Encontra. Hoje o nosso tema é sobre saúde bucal e para isso a gente recebeu hoje a Eduarda Teodoro, que vai compartilhar um pouco da sua experiência, da sua trajetória e vai nos ajudar a entender um pouco melhor, né, sobre a saúde bucal. Seja muito bem-vinda, Eduarda. Tudo bem? Obrigada, Mariana. Tudo certinho. Oi, pessoal, bem-vindos. Meu nome é Eduarda Teodoro. Eu sou cirurgiã dentista, sou formada pelo FRJ. Atualmente eu estou no 2º ano da residência multiprofissional em saúde da família e comunidade, na UFRJ também, e é um prazer estar aqui com vocês. A Verônica me fez um convite, eu fiquei muito feliz. Ah, que bom, Eduarda. Fico feliz por você estar presente aqui. E eu queria fazer algumas perguntinhas que envolvem aí a saúde bucal, tá bom? Certo. Então vamos para a primeira. Quais hábitos você considera assim, que prejudica a saúde bucal das crianças, dos jovens, adultos, idosos? É uma pergunta muito boa, porque quando a gente fala de saúde bucal, a gente fala diretamente dos hábitos que a gente tem e quer desenvolver também, né? Sim. Como você separou por faixa etária, eu vou tentar falar um pouquinho de cada uma, porque realmente tem as especificidades de cada uma. Em relação à criança, querendo ou não, a criança não tem essa autonomia, né? Então, são hábitos que são, de certa forma, permitidos ou incentivados até pelos pais, né? Então, é algo que a gente tem que chamar a atenção também do responsável, até para que a criança aprenda da melhor forma, né? Mas o que me vem à cabeça, assim, é mais a questão de instrumentos de sucção, né? De sucção do dedo, sucção de chupeta, sucção de mamadeira. Todas essas são hábitos que se desenvolvem que podem afetar a formação óssea e muscular da criança, né? Ela ainda está num processo, principalmente as mais novinhas, ainda estão num processo de desenvolvimento dos ossos e dos músculos da face. E aí esses hábitos, eles são prejudiciais, né? E aí podem ter algumas consequências para depois, né? Então, a criança pode desenvolver algumas maloclusões, pode ter respiração bucal, pode ter um mau posicionamento dos dentes, né, na fase posterior, e aí tem que fazer talvez algum tratamento ortodôntico, enfim, todos esses são hábitos que, se a gente puder evitar, né, o dedo, a chupeta, tudo isso que envolve a fase oral da criança, é importante. E, para além disso, lógico, os hábitos alimentares, né, a gente entende que a doença cárie, né, ela é muito influenciada pela dieta, né? A gente sabe que hoje em dia a dieta é o principal fator de influência para desenvolver a cárie. Uma dieta cariogênica, ou seja, uma dieta rica em açúcares, né? E principalmente se for feita a ingestão desses açúcares com uma frequência importante, né? Então, a frequência diz muito sobre o desenvolvimento ou não da cárie. Então, às vezes, a gente entende, né, que todo mundo tem suas questões sociais, familiares, mas às vezes os pais dão um pirulito, uma bala para a criança ficar quieta, porque ela está chorando, porque ela está pedindo, mas aquilo ali se torna um hábito e ela vai cada vez mais pedir por aquele doce, né? Então, essa frequência é muito importante no desenvolvimento da cárie em dentes descidos, no caso de crianças, né? Em relação aos jovens, a gente mantém sobre essa questão da dieta cariogênica, né? Quando você começa na infância, você tende a levar isso para adolescência, juventude, vida adulta, enfim. Então, esse período é um período muito crítico para você fazer educação em saúde mesmo, né? Para você instruir seu filho da melhor forma para que ele leve isso para a vida, né? Então, tem toda essa questão da dieta cariogênica, tem a questão dos maus hábitos de escovação, né? Que também podem ser prejudiciais, podem acarretar essas principais doenças que a gente tem, que são a cárie e a doença periodontal. A doença periodontal já afeta os tecidos que seguram os dentes, né? Então, gengivite, periodontite, enfim. Crianças e jovens seria basicamente isso. Quando a gente pensa em adultos, para além da alimentação, dos hábitos de higiene, a gente tem que pensar nos hábitos nocivos de tabagismo, alcoolismo. São coisas, principalmente os dois juntos, eles estão diretamente relacionados com o câncer de boca,
né? Principalmente em homens. Então, a gente entende que isso tem um impacto não só para a boca, mas também para o corpo todo, né? Para doenças cardiovasculares, enfim, hipertensão, diabetes. Todos esses são fatores de risco comum, né? Tanto para doenças orais quanto para doenças sistêmicas. Em relação aos idosos, né, quando esses hábitos não são desenvolvidos na infância, juventude, vida adulta, a gente tem um prejuízo da saúde oral da pessoa idosa, né? Mais especificamente para idosos que usam prótese, hábitos que são nocivos é usar essa prótese por um tempo prolongado, né? Dormir de prótese, acorda de prótese, não higieniza, acha que só porque não tem dente que pode fazer o que quiser, mas não, ali a prótese é uma superfície que acumula também biofilme, né? Que é essa parte da bactéria, então pode levar a candidíase oral também, né, que causa bastante desconforto em idosos quando você não tira a prótese, não higieniza da forma correta. Então, esse é um hábito que a gente vê muito na clínica, né, que é bem prejudicial para a saúde bucal. Sim. Só uma dúvida rapidinho, sobre a questão da higiene da prótese, né, que me surgiu assim. Como deve ser feita a higiene? Você tem que escovar como se fosse um dente mesmo, ou tem que usar alguma solução? Não. Então, geralmente a prótese ela é de acrílico, né? Então, se você usar a escova normal e pasta de dente, pode ser que arranhe a prótese. Então, a gente recomenda que seja feita a higienização com sabonete neutro. Pode ser aquele detergente neutro, qualquer sabão neutro, que não vai prejudicar o acrílico da prótese, com alguma escova macia, para não arranhar também. Então, acordou, escova direitinho, deixa secar e coloca. Aí, toda vez que se alimentar, mesma coisa. E antes de dormir, principalmente. Tá? Porque quando a gente dorme, eu ia falar um pouquinho mais à frente, mas quando a gente dorme, a gente saliva bem menos, né? Então, isso favorece o acúmulo de bactérias na cavidade oral e também nas próteses. Então, principalmente antes de dormir, é importante escovar direitinho e dormir sem prótese. Entendi. E sobre a questão da alimentação cariogênica, né? Se eu não me engano, foi isso que você falou. Muitas mães, outras pessoas usam o discurso, depois escova o dente. A questão é a alimentação mesmo, e aí, independente se você vai escovar o dente depois ou não, vai ser um fator de risco para desenvolver cárie. Ou, não, escovar o dente vai resolver, porque fica essa dúvida no pessoal, sabe? Então, isso é um pouco polêmico, porque, assim, como eu falei, a frequência da dieta cariogênica é muito mais importante do que comer em si, né? Então, o que acontece? Quando você come um doce, você torna o seu meio bucal muito ácido, e isso favorece a proliferação de bactérias cariogênicas. Então, se você come toda hora doce, seu pH da boca nunca vai regularizar. E aí você vai estar num processo ali de desenvolvimento da cárie constante. Então, escovar os dentes pode ser até toda hora, né? Comi um doce, vou escovar. Comi um doce, vou escovar. Pode ser até que funcione, mas não é o recomendado, até porque não é recomendado você escovar o dente logo que você come, né? Porque toda vez que a gente come, a boca fica ácida. Então, se você come e vai escovar direto, você está meio que abrasando o ácido no dente, sabe? Então, é recomendado esperar um pouquinho, esperar uns 10 minutinhos, 10, 15 minutinhos. Então, assim, o que a gente recomenda, até pela questão sistêmica também, para você não ser um fator de risco para diabetes ou para outras doenças, é você não ingerir com frequência, né? Eu, na clínica, trabalho com redução de danos. Eu digo que eu trabalho com redução de danos. Então, assim, óbvio que a criança vai querer comer um docinho. Mas se for dar, não dá antes de dormir, pela questão da salivação que eu falei. Dá depois do almoço, porque depois do almoço você está salivando mais, você já está ali no processo mastigatório, você já forrou o seu estômago, então dá um docinho ali depois do almoço, mas antes de dormir não, entendeu? E não dá toda hora, né? Porque eu acho que é isso que impacta mais. Tá, entendi. Muito obrigada. E agora vamos para a segunda pergunta. Quais são os cuidados básicos que a gente tem que ter com a nossa higiene bucal? Tem algumas receitas de bolo por aí, né? Eu não sou tão adepta porque, né, cada um tem sua rotina, a gente é atravessado por muitas coisas, às vezes fala que não tem tempo, mas é tudo a questão do desenvolvimento do hábito, né? Quando a gente desenvolve um hábito, é difícil de retroceder.
né? Então, tem aquela questão de escovar 3 vezes ao dia, eu acho essencial, né? Principalmente depois das principais refeições. Mas se fosse para considerar algum momento mais importante, eu diria que é antes de dormir, escovar o dente e passar o fio dental antes de dormir, por conta dessa questão, né? O sono é um ponto crítico assim da boca. Por isso que a gente às vezes acorda com mau hálito, por mais que tenha escovado, porque a gente saliva menos, e a saliva, querendo ou não, ela protege, né? Ela é um tampão, né? Ela protege dessa variação de pH, protege da proliferação de bactérias. Então, é muito importante, eu diria, se fosse para escolher um momento de eleição, assim, antes de dormir, fazer uma boa escovação e passar o fio dental pelo menos uma vez ao dia nesse momento. Assim. Se for passar mais, ótimo, perfeito, lucro. Até porque o fio dental, muitas pessoas têm preguiça, né? E realmente é chato quando você começa a fazer, tem um jeito de passar para não machucar, para, enfim, limpar direito. Mas se for fazer uma vez no dia, bem feito, na minha opinião, já é eficiente, né? E durante a escovação, não esquecer da escovação da língua, né? Porque é o local onde a gente mais acumula bactéria, né? Na saburra da língua. Então, escovar os dentes, movimentos circulares sem força, né? Gente que usa força, isso também prejudica, isso também pode causar exposição radicular, sensibilidade, enfim. Então, movimentos circulares, né? Na calma, no momento que você tiver calma, sem aquela pressa, enfim. Acho que esses são os básicos, além da alimentação equilibrada, né? Uma dieta que não favoreça a multiplicação dessas bactérias. Entendi. Nessa correria, eu também já escutei muito, tem que esperar para poder escovar os dentes, né? E acaba que na correria do dia a dia todo mundo come e sai correndo para ir trabalhar, para ir para faculdade. E aí, nesses momentos, seria bom só passar o fio dental e ir embora, escova o dente lá, ou escova mesmo assim, sabe? As pessoas têm dúvidas de o que é melhor fazer. Eu recomendaria escovar mesmo assim, até porque se passar o fio dental, uma coisa complementa a outra, né? A escova, ela tira mecanicamente muito bem ali da frente, de trás, mas entre os dentes ela não alcança. Então, é preciso que seja passado o fio dental ali. Se não der tempo, que é o que eu falei, se não der tempo de passar o fio dental, mantenha a escovação, pelo menos, e passa o fio dental à noite, antes de dormir, direitinho, todos os dias, pelo menos. Entendi. Tá bom. E vamos para a última pergunta. Qual mensagem você deixaria assim, para as pessoas sobre a importância de cuidar da saúde bucal, né, como parte da saúde integral do corpo? Porque tem muita gente que negligencia a saúde bucal, né? Cuida de outras partes, mas a saúde bucal deixa de lado. Sim. E aí eu queria que você deixasse uma mensagem sobre isso. Como eu falei, tem muitas pessoas que veem, né, até no meio odontológico, que veem a boca como algo à parte, né? A gente vai cuidar disso daqui, vai resolver isso daqui e acabou. Mas, como eu falei, existem muitas condições orais que afetam a parte sistêmica e vice-versa, né? A gente tem o exemplo da diabetes, por exemplo. A gente já tem muitos estudos que comprovam que a doença periodontal, que é um quadro inflamatório, né, dos tecidos que seguram os dentes, ela impacta diretamente na compensação da diabetes. Então, pode gerar uma glicemia alta. Às vezes, a pessoa está se cuidando da diabetes, mas não compensa de jeito nenhum. Já viu a boca dessa pessoa? Já viu como é que está o quadro inflamatório dessa pessoa? Sabe? Então, e vice-versa. Quando a diabetes está descompensada, a doença periodontal está descompensada. Então, assim, tem muitas condições orais que afetam o resto do corpo. E, para além disso, né, a boca é um instrumento para que a gente se relacione como pessoa, né, com outras pessoas. Tem um fator todo biopsicossocial, né? Então, a gente usa a boca para sorrir, a gente usa a boca para falar, para se expressar, para beijar, para amar. Então, é um instrumento para você se relacionar com o outro. E isso afeta toda a sua condição social, né? Tem muitas pessoas que, quando estão com a saúde bucal prejudicada, estão com alguma ausência dentária, às vezes tem até dificuldade de conseguir emprego, sabe? Porque as pessoas não passam credibilidade, têm autoestima afetada. Então, assim, isso afeta diretamente a sua qualidade de vida, né? Então, eu acredito que você devolver saúde bucal para alguém não é só
devolver estética, né? Devolver ali um pianinho, uma coisa bonita, mas é devolver cidadania, devolver direitos, né? De ocupar lugares na sociedade, de se relacionar, de ter alegrias, enfim. Eu acho que essa é a importância, assim, né? Ver a boca como um instrumento relacional, sabe? Um instrumento social para se relacionar com as pessoas. Eu acho que essa é importante. Muita gente fala, até mais especificamente para os idosos, né? Ah, porque perder os dentes é normal, a gente perde mesmo com a velhice e tudo. Tem muitos mitos em relação a isso, né? Mas não é verdade. Os nossos dentes eles são feitos para ficar em boca até o fim da vida, né? E com esses hábitos de cuidado, de não deixar esse quadro inflamatório chegar, de não deixar a cárie chegar, eles são básicos, mas eles são extremamente importantes, sabe? Porque a gente consegue manter o dente até o fim da vida, né? Então é toda uma questão de educação, de se entender essa importância para a inserção na sociedade que devolve cidadania às pessoas, sabe? Que devolve qualidade de vida. Eu acho que essa é a mensagem que eu principalmente, né, como uma dentista que está em formação para ser uma dentista de saúde da família, tento passar, né, nos meus atendimentos e nunca fazer uma abordagem assim culpabilizante, né? Porque é isso, às vezes, todos esses hábitos que eu falei são hábitos de autocuidado. Se esse autocuidado está prejudicado de alguma forma, não é só a boca que vai afetar, sabe? É todo o corpo. A pessoa não vai ter autocuidado com muitas coisas do corpo, né? Então, eu acho que é isso. Eu acho que quando você desenvolve esses hábitos de autocuidado, você dá essa importância à sua vida, à sua cidadania, à sua forma de se relacionar com os outros. Acho que para mim essa é a importância. Verdade, parabéns. Muito obrigada, tá, por todos os conhecimentos que você trouxe aqui pra gente. Obrigada por aceitar o convite. Imagina, foi. E você que acompanha a gente, obrigada pela atenção e até o próximo encontro. Tchau, tchau, até. Obrigada, gente.